Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, porque eu só estou de pé pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou de pé, não somente eu, como também você, como também todas as pessoas que vivem nesse mundo, né? Tanto aquelas que creem nele como Senhor e Salvador de suas vidas, como também aqueles que não creem, que nem sabem o que ele fez, né? E eu gostaria de trazer uma mensagem para todos nesse dia especial de domingo, né? Onde nós comemoramos a Páscoa, ou vivemos a Páscoa. Eu estava lendo aqui o livro sagrado, li sobre a última Páscoa, que Jesus participou com os discípulos, foi a última Páscoa. E essa última Páscoa, os elementos usados pelo Senhor Jesus foi o vinho, o suco da uva, o vinho, como também o pão, né? O pão representando a sua carne e o vinho representando o seu sangue, né? Então essa foi a Páscoa, a última Páscoa que Jesus participou com os discípulos. Ele disse que não beberia daquele fruto, né? Daquele vinho, o fruto da videira, só iria beber desse fruto, beber desse vinho, somente quando os discípulos estiverem com ele no reino dos céus, no reino de Deus. Foi o que ele falou. E eu lendo, continuando a leitura e tal, aí eu parei aqui no livro de João e vi uma coisa assim muito especial, porque o verdadeiro sentido da morte e da ressurreição do Senhor Jesus é a salvação da humanidade, é o perdão que Deus quer dar à humanidade, às pessoas, e a salvação das pessoas, porque muitos ainda estão perdidos, né? Condenados pelos seus pecados, pelos seus delitos espirituais. Aí eu encontrei essa passagem aqui, muito especial, que diz assim, ó: Pedro é restaurado por Jesus. Isso aqui me chamou a atenção, isso aqui é muito forte. Porque quando Jesus ressuscita, e ele fica ali no meio dos discípulos, ele ficou um tempo ali no meio dos discípulos, depois de ter feito a pesca maravilhosa dos 153 grandes peixes, e depois de ter jantado, está aqui escrito, ó, depois de terem jantado, João 21, versículo 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão filho de Jonas, veja, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te cingirá
e te levará para onde tu não queiras. Então, eu fiquei pensando, meditando assim, nessa passagem bíblica, como ela é forte. E ela tem tudo a ver com aquelas pessoas que, por terem cometido algum delito, algum pecado, alguma falha, ou de repente por ter saído de uma denominação, estão por aí, elas amam a Jesus. Pedro amava Jesus. Pedro nunca deixou de amar Jesus, ele amava Jesus, até quando ele negou. Observe que Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. Por quê? 3 vezes Pedro negou Jesus. Não foi assim? Aquelas 3 situações que fizeram Pedro negar Jesus foram marcantes na alma de Pedro, no interior de Pedro, foram marcantes. Como se ele se cobrasse todos os dias: como que eu neguei o Mestre? Como que eu neguei Jesus? Como eu pude fazer isso? Como eu pude cometer tamanho pecado? Eu que disse que morreria por ele. Então Pedro estava profundamente ferido na alma. Pedro estava profundamente ferido na alma, sabe? Indignado com ele mesmo. Só que quando Jesus ressuscita e anda com eles, Pedro estava junto com os discípulos. Pedro estava lá, estava com Jesus, comeu do peixe, comeu do pão. Veja que não foi a Páscoa, mas foi momento pós-Páscoa, pós-morte e ressurreição. Jesus não deu o vinho, aí ele já deu o pão, que era o corpo, e o peixe, que é o símbolo da multiplicação da humanidade. Então Jesus vai e fala isso para Pedro 3 vezes, faz a mesma pergunta, e aí ele é reconduzido novamente, espiritualmente, para o reino de Deus. Eu digo, na concepção de Pedro, porque Pedro achava que ele não tinha mais perdão. Você está entendendo o que eu estou falando? Pedro, no seu íntimo, que se culpava, que se condenava, que se cobrava, Pedro, naquele momento, com aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, sabe, Jesus restaura a fé de Pedro, restaura aquela, sabe, aquela vontade de seguir a Jesus, porque não era vontade de amar, porque ele amava, sabe, restaura a vontade de querer viver, a vontade de querer, sabe, dar continuidade. Jesus restaura Pedro, e é isso que eu quero dizer para você. Jesus quer te restaurar. Jesus te ama tanto a humanidade, que ele só quer restaurar, ele só quer perdoar você. Ele quer te restaurar, ele quer te perdoar. Aliás, ele já te perdoou, mas você tem que aceitar isso, você tem que crer nisso, você tem que se voltar para ele. Veja que Pedro estava ali na igreja, não estava? Pedro estava ali com a igreja, com as pessoas, com outros discípulos. Mas Pedro estava, na verdade, precisando se restaurar, se restabelecer espiritualmente falando. Observe que Jesus em momento algum condenou a Pedro, não é isso? Mas Pedro se condenava, Pedro se culpava. E o que impede muitas pessoas de se voltarem para Jesus novamente é essa culpa, essa crença que ela não tem mais jeito, que era a mesma crença de Pedro, porque ele cometeu um grave pecado, ele negou Jesus, ele mentiu 3 vezes, veementemente. Mas como o Senhor Jesus, ele é Deus, ele é Pai, ele é Senhor, ele é Mestre, e ele te amou de tal maneira, ele me amou de tal maneira, amou o mundo que o despreza, que faz chacota dele até hoje. Ele amou
essa gente de tal maneira que deu a sua vida por todos nós. E veja que quando ele ressuscita, ele faz questão, naquele momento ali, de restaurar um dos discípulos mais fervorosos. Pedro realmente era um discípulo fervoroso, era um discípulo, sabe, bruto na fé, mas era um discípulo, sabe, fervoroso. Porém, ele não tinha, sabe, o que depois ele haveria de receber, que era o Espírito Santo, que era o batismo no Espírito Santo, que o transformou interiormente, totalmente. Então, eu quero dizer isso para você. Eu quero dizer isso para você. Jesus quer te restaurar você, restaurar a sua alma. Porque sabe onde Deus mora? Deus mora na nossa alma. Porque Ele morreu para salvar o quê? O corpo. Não, salvar a nossa alma dos nossos pecados. E alma está ligado a sentimento, está ligado a comunhão. Por isso que a gente não fala que ele está no nosso coração. Então, e o coração é sentimento. Então ele quer estar no seu coração, ele quer estar em você, não fora de você, não só com você, mas em você. Mas para que isso aconteça, você precisa crer que ele te ama e quer restaurar você. De repente você está fora de uma denominação, está fora do convívio ali da igreja, mas saiba, você não está fora do reino de Deus, porque quem é filho, você só está como Pedro, sabe, se culpando e aí se entregando de repente aos deleites dessa vida aí, e está perdido, você se sente perdido. Então Jesus quer dizer isso para você hoje, através de mim. Ele está me usando para falar isso para você. Não temas, paz seja contigo, paz. Jesus, ele falou assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá, dou como o mundo dá. A paz que o mundo oferece é uma paz mentirosa, hipócrita. Mas a paz que Deus nos dá, meu amigo, é uma paz verdadeira, uma paz interior. Respire fundo e receba nesse momento esta palavra. Seja restaurado pelo poder desta palavra. Esteja você aonde estiver. Esteja você fazendo o que você estiver fazendo. Se volte para Ele. Como Ele falou, Ele chamou a Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Você ama Jesus? Então apacenta as ovelhas, apacenta os cordeiros, ou seja, faça aquilo que eu mandei você fazer, se volte para mim, continue na sua fé, porque foi para isso que Jesus chamou: doravante vos farei pescadores de homens. Jesus falou isso para Pedro, falou isso para os demais. Então não fique aí perdendo tempo, se culpando, se martirizando, ou se entregando para o mundo, achando que você não tem perdão. As igrejas por aí adoram ficar massacrando as pessoas dentro das igrejas, massacrando, ao invés de fazer isso aqui que Jesus fez. O que Jesus fez com Pedro? Massacrou ele? Não. Jesus curou a alma de Pedro, restaurou a alma de Pedro, restaurou a fé de Pedro no verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. Então essa é a palavra que eu queria dar para você nesse domingo de Páscoa, que não tem nada a ver com ovo de Páscoa, com chocolate, nada a ver, mas o que esperar do mundo que não conhece a palavra de Deus? Aí eu vou deixar de comer um chocolate, vou deixar de comprar um chocolate, porque não é isso que a palavra de Deus fala? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está no mundo. Então, mas o real sentido da Páscoa é isso aí, esse é a Páscoa, esse é o real sentido. Na verdade, a comida que Jesus comeu,
a comemoração ali, se é que foi uma comemoração, foi o pão e o vinho. E ele falou que seria a última vez que ele participaria daquele fruto. Só participaria depois com os filhos de Deus, com ele. Depois que todos estiverem com ele no reino de Deus. Acabou. E quando ele ressuscita, qual foi o alimento que ele deu? Ele partiu o pão, novamente o pão e o peixe. Então, medite nessa palavra. Eu não queria me estender muito, procurei ser objetivo, porque essas coisas eu deveria estar falando dentro de uma igreja, dentro de um lugar apropriado para muitas pessoas ouvirem e serem curadas. Mas acredito eu que nesse momento eu estou sendo usado agora nessa igreja chamada internet, o meu canal Gomes Fala. Se você gostou do vídeo, gostou da mensagem, é claro, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, mande esse vídeo para pessoas que um dia estiveram dentro de uma igreja e hoje estão fora, estão cometendo um montão de coisas aí, se entregando, sabe, para o diabo, sem saber da restauração que Jesus faz através da fé, através do que ele fez na cruz do Calvário. Compartilhe, divulgue. Gomes Fala. Coloque lá. Mande para suas redes sociais. Facebook, YouTube, TikTok, Quai, o que você quiser, divulgue. E você estará também sendo uma pessoa usada para restaurar almas, restaurar pessoas que se sintam perdidas, tá bom? Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer, porque hoje só estou de pé pela sua graça, como também as pessoas que ouviram essa mensagem, que eu tenho certeza que é uma mensagem do Senhor para elas. As palavras ditas por esse ser que tem o maior prazer de te adorar, são palavras verdadeiras, são palavras vindas do teu espírito, para as almas que estão por aí gemendo, sofrendo, porque infelizmente, meu Senhor, muitas são as denominações espalhadas pelo mundo afora, que deixaram de prezar pelo real sentido da tua vinda a esse mundo, morte e ressurreição. Ó meu Deus amado e querido, restaura essas pessoas, restaura essas pessoas que o Senhor ama, que eu amo, e que quando eu era mais novo, bem mais novo, dei a minha vida para servi-la, servir ao Senhor, servir as pessoas, e continuo nessa mesma pegada. Os anos se passaram, estou um pouco mais envelhecido, mas a fé continua juvenil, a fé continua como dantes, como no começo, como eu cheguei o primeiro dia na tua casa e tive um encontro com o Senhor. Ó meu Pai amado e querido, assim como a minha alma foi restaurada pelo Senhor, que a alma de muitas pessoas que estão espalhadas por esse mundo afora sejam também restauradas por Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego essas vidas ao Senhor e as tiro das mãos do diabo. Eu retiro com essa palavra, com essa mensagem, essas almas das mãos do diabo, das mãos do mundo, das mãos das pessoas cruéis, das mãos das pessoas que só sabem massacrar, pisar na cana que já está quebrada. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o fôlego de vida espiritual seja soprado na vida dessas pessoas. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do nosso vídeo, demorei um pouquinho, não queria, mas foi como Deus quis e como Deus colocou no nosso entendimento. Você gostou do vídeo? Compartilhe, deixe seu like, divulgue, comente no que você achou da palavra e vamos que vamos. Essa é a nossa fé no nosso Deus. Um grande abraço, tchau.